Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do blog do Paulinho no YouTube. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2014, falaremos sobre os principais assuntos da semana, discutidos no blog do Paulinho. E no final, não percam, assistam até o final, teremos o nosso tradicional bate-papo com os leitores que deixaram seus questionamentos, suas opiniões publicadas nos comentários do blog do Paulinho. O grande assunto da semana, sem dúvida alguma, que gerou até outros assuntos paralelos, foi a lamentável invasão ao CT do Sport Clube Corinthians Paulista. É uma invasão, tudo indica, é o que se acredita no Parque São Jorge, orquestrada por gente do próprio grupo da direção alvinegra, não os ligados agora ao presidente Mário Gobi, mas uma espécie de pessoas que se afastaram do poder, gente mais ligada ao ex-presidente André Sanches. André Sanches, que é absolutamente ligado às torcidas organizadas, principalmente aos Gaviões da Fiel. Sanches, que sempre desfila na torcida, já foi uma pessoa, quando presidente, que destinou verba de arrecadação do clube. Num jogo do Corinthians, no Brinco de Ouro da Princesa, ele destinou a arrecadação do clube para a torcida organizada. E esse ano, vale lembrar, um dos principais parceiros, André Sanches, Ronaldo Fenômeno, doou 3 milhões de reais para Gaviões da Fiel e será, por isso, tema da escola de samba. Escola de samba que está temerosa, porque realmente há muitos rumores, há muita pressão para que o Corinthians retire a utilização do símbolo do clube da torcida organizada. O Mário Gobi, tudo indica, não vai ter coragem de fazer isso, mas já há indícios no Brasil de movimentação de outros clubes a esse respeito. Por exemplo, o Cruzeiro. Cruzeiro que não só proibiu a utilização do símbolo da torcida organizada, como também impede que ela frequente seus jogos nos estádios do qual é mandante. Atitude digna e que deveria ser seguida por todos os dirigentes de clube do país. Mas o pior de tudo ainda, se é que há coisa pior do que bandido invadir um local privado e sair querendo bater nos outros, quebrar a perna de jogador, fazendo furto, esse tipo de coisa, roubo, é a colocação lamentável da diretoria do Corinthians, não só por meio de nota oficial, como também declarações do seu presidente, o Mário Gobi. A diretoria do Corinthians se mostra covarde por não enfrentar essa gente como tem que enfrentar, por não cortar as regalias, por mentir, e é um escândalo a mentira, Se fosse uma mentira que desse para disfarçar, tudo bem, mas dizer que não cria subsídios para poder facilitar a vida da Gaviões da Fiel e de outros bandidos da mesma prole, é uma aberração, Todo mundo no clube sabe que o Corinthians manda ingressos para a torcida organizada a metade do preço. A torcida organizada vende pelo valor que é o valor de bilheteria e sai lucrando metade. E além disso, a cúpula dos Gaviões da Fiel, que é ligada totalmente ao crime organizado de São Paulo, assim como outras cúpulas de outras torcidas, recebem os seus gratuitamente, nem pagar pagam, que é para poder se divertirem nos estádios e também depois ficarem à mercê dos desejos dos dirigentes esportivos do Brasil. Vale lembrar que a cúpula da Gaviões esteve hospedada no hotel dos jogadores de futebol do Corinthians durante o Mundial de Clubes no Japão, com todas as despesas de viagem e hospedagem pagas. A proximidade realmente é evidente, E também outro caso que nós vamos observar bem, falta só um mês, Um mês para começar o carnaval, pouco mais de um mês, e vamos ver quais dirigentes do Corinthians e quais jogadores estarão desfilando na Gaviões da Fiel. Vamos ver se o tal rompimento ou o tal que eles estão alardeando agora não vai ter diálogo e não sei o que. Vamos ver se realmente vai funcionar.
porque coragem para denunciar essa gente eles não tiveram. Tanto é que todo mundo sabe, dentro do Corinthians, os seguranças, que são policiais militares, alguns fazendo até bico, representados pelo Coronel Dutra, o próprio presidente do clube, Mário Gobi, os outros dirigentes, jogadores de futebol, o treinador Mano Menezes, que chamou um deles pelo nome, sabe exatamente quais foram as pessoas que invadiram o CT do Corinthians, mas não tem coragem de denunciar. Tanto é que o Corinthians vai fazer um boletim de ocorrência e no boletim de ocorrência foi tratado como autoria desconhecida. Disse agora que algumas câmeras não estavam funcionando e por aí vai. Muito estranho, muito estranho. O Corinthians, com a nota oficial também de seus jogadores, não podemos esquecer a nota oficial dos jogadores, os jogadores deixaram bem claro que se sentem desamparados pela diretoria do Corinthians e que sentem, né, a omissão e a fraqueza dos dirigentes corintianos que não conseguem se posicionar a respeito não apenas dessa invasão da torcida, como também de outros assuntos ligados ao futebol do Corinthians, que está um verdadeiro Deus nos acuda. Foi publicado essa semana no Diário Oficial de São Paulo uma decisão, despacho, né, do prefeito Fernando Haddad do PT, retirando do Corinthians o terreno, a concessão do terreno de Itaquera, repassando para a empresa BRL Trust. BRL Trust, que é a empresa que cuida das demais empresas criadas para gerir a obra e o dinheiro do estádio que está sendo construído em Itaquera, tratado como fielzão, para outros Itaquerão, e que só será do Corinthians se o Corinthians pagar a pendência com a construtora. Uma pendência de mais de R$1 bilhão, sem contar os juros. É alarmante que se retire do Corinthians a posse do terreno de Itaquera. É um terreno, primeiro porque é uma decisão, eu tenho conversado com alguns juristas ligados ao Corinthians, uma decisão que deveria ter sido votada em conselho. Ela pode ser considerada até nula se o Corinthians teve participação direta na entrega da concessão. E de fato teve porque está previsto em contrato, entre uma das cláusulas que o Corinthians assinou para poder conseguir com que a Odebrecht iniciasse as obras do estádio, era exatamente a concessão do uso do terreno de Itaquera. O que acontece agora é o seguinte: somente por decisão da BRL Trust a concessão pode ser devolvida ao Corinthians. Terá interesse a BRL Trust de devolver? BRL Trust, vamos lembrar, é uma empresa que está com os bens bloqueados por dívidas fiscais, bloqueado pela Receita Federal, e que os donos da BRL Trust são os mesmos donos de Arena Itaquera, de outras empresas ligadas à gestão do estádio do Corinthians. Quer dizer, que poderia ser do Corinthians desde que o Corinthians arque com as suas despesas. É um assunto que vai dar pano para a manga no Conselho do Corinthians. Já há discussões paralelas e que devem ser levadas a campo, né, na próxima reunião do Conselho Alvinegro. Já faz algum tempo nós publicamos no blog do Paulinho uma aproximação entre o diretor de futebol do Palmeiras, o responsável pelo futebol do Palmeiras, José Carlos Brunoro, com um empresário de nome Regis Marques, que tem uma entrada muito boa na América Latina, principalmente no Paraguai. Nos foi informado que Brunoro e Regis Marques estariam se beneficiando de comissionamento em transações de jogadores do Paraguai para o Palmeiras, 2 já contratados e alguns outros que estavam sendo indicados. Falamos, né, que o jogador Mendieta, um dos citados pelo blog, havia sido contratado pelo Palmeiras por $1.200.000 por indicação do senhor Brunoro. O Paulo Nobre fechou o contrato, e que o jogador receberia 180 mil mensais
e desses 180 mil mensais, 40 mil reais iriam parar direto na conta do senhor Regis Marques, e a conta do senhor Regis Marques uma possível divisão com o senhor José Carlos Brunoro. O Regis Marques negou, com a falta de educação habitual pelas redes sociais. O senhor Brunoro se calou e o senhor Mendieta fez que nem era com ele. Hoje resolvemos publicar o contrato na íntegra. Vale a pena o torcedor do Palmeiras ler, e também de outros clubes, para ver como funcionam as coisas no mundo do futebol. Entre as barbaridades está, primeiro, que está constatado que os valores que publicamos anteriormente são os valores corretos, fidedignos. Mas a principal barbaridade, o problema maior, é que está estipulado no contrato o pagamento de comissão para o jogador Mendieta. Uma comissão de 200 mil dólares, 400 e tantos mil reais já convertidos. E nesse caso também há uma cláusula interessantíssima que diz respeito à questão de se colocar num contrato que o jogador não pode reclamar se o clube atrasar salário. Primeiro, colocar esse negócio de atraso de salário em contrato é uma coisa de louco. E depois multar o jogador em 40% do salário, sendo que ele já, teoricamente, não vai estar recebendo, porque o jogador está com o salário atrasado, não está recebendo, ainda vai ficar devedor do clube que lhe deve. É uma cláusula, se não é ilegal, é realmente imoral. Voltando ainda ao fato do pagamento de comissão do jogador Mendieta, está escrito no contrato: a quantia, 200 mil dólares, 400 e tantos mil reais, correspondem a 20% do valor pago pelo clube na contratação do atleta, e deve ser depositada diretamente na conta de Mendieta. Somente uma pessoa que tem dificuldade de raciocínio não entenderia isso como pagamento de comissão. Estranha-me o Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, depois de ser tão avisado pela imprensa, por amigos e tudo mais, sobre as condutas do senhor Brunoro no departamento de futebol, não só do Palmeiras como em outros serviços, outros locais em que ele prestou serviço, não consiga ler um contrato e entender, como qualquer pessoa minimamente informada nos bastidores do esporte entenderia, a não ser que ele assinou o contrato sem ler, o que demonstraria até uma certa irresponsabilidade. Falando ainda de Palmeiras, foi montado um comitê de sindicância, para apurar irregularidades na gestão Beluso e também na gestão Tironi. São 9 membros, escolhidos pelo Conselho Deliberativo do Palmeiras. Vão analisar transações de jogadores, algumas entradas e lançamentos contábeis que são discutíveis, mas o mais interessante é que o Sr. Tironi procurou a comissão de sindicância como uma espécie de delação premiada. O Sr. Tironi, ele fez uma sindicância da gestão Beluso, uma auditoria, na gestão Beluso quando era presidente do Palmeiras. E estranhamente, não se sabe porquê, o senhor Arnaldo Tironi não divulgou o resultado da auditoria. Agora parece que ele quer levar para essa comissão de sindicância, que também vai investigá-lo, pormenores do que havia sido descoberto. Com relação à gestão Beluso, o que mais implica é o departamento de futebol, que era gerido pelo senhor Gilberto Tipulo, um departamento que é acusado de negócios gravíssimos que lesaram os cofres do Palmeiras, entre outras acusações também de receber comissionamento, inclusive com cheque de empresário depositado na própria conta do senhor Tipulo. Há também casos de empréstimos mal explicados de conselheiros para o Palmeiras, e esse já na gestão Tironi, e também o caso, também na gestão Tironi, do conselheiro ligado ao advogado que
digamos, subtraiu o valor que o Palmeiras teria que receber com relação a algumas indenizações judiciais. Fato é que o Sr. Tironi está jogando a cabeça do Beluso no fogo para tentar livrar dele. Tomara a comissão de sindicância não caia nessa. O Sr. Beluso, eu honestamente não acredito que precisasse fazer coisas erradas, mas torna-se responsável se realmente dirigentes seus acabaram cometendo algum deslize. Recebemos hoje, aqui no blog do Paulinho, fotos que demonstram o quanto é incompetente a oposição do São Paulo Futebol Clube. Facilita demais a vida do grupo liderado por Juvenal Juvencio. Juvenal Juvencio que também, na última gestão pelo menos, tem feito um trabalho muito ruim no São Paulo. Juvenal Juvencio que estendeu seu cargo de uma maneira totalmente inapropriada. Mas com uma oposição dessa, liderada por Marco Aurélio Cunha, Dr. Calil, que por sinal, Calil, eu andei publicando no meu blog também, foi um desastre financeiro a administração dele na Santa Casa. E sem contar também no Aurélio Miguel, que dispensa apresentações. Tantas são as acusações de corrupção que surgem na imprensa contra ele. Certo é que, tirando tudo isso que a gente já falou, com relação também à questão do contrato do São Paulo, de reforma do Morumbi, que a oposição deu um tiro no pé, dizendo que, colocando empecilho para poder até avaliar se realmente o contrato era bom ou não, acabou Andrade Gutierrez abandonando o projeto. Hoje recebo fotos de um protesto de um homem só. Parece música, mas não é. Mostra na foto um rapaz, aparentemente de idade de 20 e poucos anos, pichando muros do São Paulo com palavras ofensivas à atual gestão de São Paulo, entre eles ao Juvenal Juvencio e ao Carlos Miguel Aidar. Só que sozinho, o fotógrafo flagrou esse rapaz sozinho escrevendo nos muros do São Paulo. Ou ele estaria muito indignado, ou a oposição de São Paulo, tudo indica, resolveu economizar com seus funcionários. A CBF vai se reunir com os clubes da primeira divisão da Série A do futebol brasileiro. A Portuguesa, por enquanto, a CBF vai deixar de fora, mas o intuito é lavar as mãos. Em ano eleitoral, a CBF não quer se indispor com nenhum clube que possa eventualmente lhe fornecer votos. Então o que a CBF vai fazer? Vai jogar na mão dos clubes a decisão do que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense vai estar presente na reunião. Tudo indica que teremos um Campeonato Brasileiro com 24 clubes. É quase certo. E a desculpa é óbvia. Vão dizer que o processo não está julgado, embora existam 4 liminares em vigor, pedindo que a Portuguesa retorne à Série A, uma delas multando a CBF em R$500 mil por dia se isso não acontecer. Mas a CBF, convocando o diretor do Fluminense para decidir sobre isso, evidentemente está lavando as mãos. É óbvio que o Fluminense e outros clubes ligados ao Fluminense são parte interessada na situação e não votariam pela inclusão da Portuguesa em detrimento da equipe carioca. Tudo indica que teremos, lamentavelmente, um inchaço do Campeonato Brasileiro, porque a CBF não tem coragem de assumir a sua responsabilidade. E os clubes, dos presidentes de clubes, não dá para a gente esperar realmente grande coisa.
Os jogadores do Bom Senso Futebol Clube, líderes do Bom Senso Futebol Clube, aliados agora ao sindicato, né, dos atletas profissionais, um sindicato que por sinal nunca fez nada pela categoria, estão aventando com a possibilidade de uma greve geral que seria realizada na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, não tem nada que ficar pedindo a bênção de federação, de clube, do jeito que eles estão fazendo. O negócio é, se tem vontade de parar, vai e para, acabou. Não tem que ficar pedindo bênção para clube, para nada. Se estão no direito, aliás estão, que é o direito de reivindicar condições melhores, o direito de segurança, se reúnem os jogadores, paralisem o campeonato e sem pedir bênção para a federação e sem pedir bênção para clube. Porque se for esperar a bênção de federações e de clubes, nada vai acontecer. Há de se ter coragem nesse momento. Os jogadores têm que entender que se realmente quiserem tomar algum tipo de posição, esta é a hora. Se não, vão sair do episódio desmoralizados. E chegou a hora do nosso bate-papo, o bate-papo dos leitores, dos telespectadores do programa Blog do Paulinho no YouTube. Vamos aqui já conversar com o pessoal. Hoje tem bastante pergunta, hein? Altissávio. Todo brasileiro gostaria de fazer essa pergunta, mas infelizmente o jornalismo morreu e todos silenciam diante de um estupendo absurdo. O Fred, ele diz do Fluminense, vem bichado há mais de um ano e fazia meses que não tocava em bola. E mesmo assim tinha vaga assegurada pelo técnico da seleção para disputar essa Copa do Mundo. Não sei que critério é utilizado pelo Felipão para convocar o Fred. Ignorar o melhor camisa 9 do futebol brasileiro. E na atualidade, Hernani Brocador. Condição física e técnica não é. Então me responda, Paulinho, por que Felipão não dá uma mísera chance ao Brocador? Olha, eu acredito que por nunca tê-lo convocado. O Fred, de fato, é mais jogador. Há outros jogadores melhores do que o Hernani. O que justificaria, talvez, uma convocação do Hernani é o fato de que ele realmente tem um histórico muito bom de partidas disputadas no estádio do Maracanã. Talvez por um eventual reserva do Fred. Eu, honestamente, não é um jogador, para mim, para jogar na seleção brasileira. Mas há sim que se preocupar com o estado físico do Fred, você tem razão. O Felipão precisa encontrar alternativas que possam suprir uma possível contusão do jogador, e espero que não aconteça, durante a Copa do Mundo. Luiz, fala Paulinho, beleza? É verdade a informação do Neto que os jogadores do São Paulo estão há 3 meses com salários atrasados? Teria como disponibilizar o programa em MP3? O primeiro foi fera. Agradeço bastante, né? Por enquanto nós vamos deixar só no YouTube. Pode ser que mais pra frente a gente disponibilize também em MP3. Com relação à sua questão dos salários atrasados dos jogadores do São Paulo, como a informação é de fonte tão ruim, a gente tende sempre realmente a desconfiar. Eu não tenho nem a confirmação que sim, nem que não, de que isso está acontecendo. Na verdade, eu conversei com uma pessoa do São Paulo, mas como é dirigente, então não dá para ter certeza se realmente está falando a verdade. Mas a princípio não está. Como que é? Casparaites aqui, que participa sempre também do blog do Paulinho. Paulinho, eu gostaria que você aproveitasse esse momento no qual a imprensa está fazendo oba-oba em torno da nova safra de jovens jogadores santistas e falasse um pouco sobre quem está por trás deles. Quem é agenciado por quem tem passe no Santos mesmo, ou é falado entre empresários, essas coisas. Até para que daqui a alguns meses, quando a gente ver nego ser vendido para a Europa, convocado para a seleção, etc., tudo fazer mais sentido. É uma bela pauta, a gente vai sim atrás de descobrir quem é que está por trás dos jogadores, não só do Santos, como de outras equipes do futebol brasileiro. Daniel, olá Paulinho, boa tarde. Eu já fiz perguntas em outras épocas para você, que ele coloca o nick que ele utilizava, e gostaria de saber o seguinte. Primeiro, qual foi a razão para o fim do programa com a antiga turma? Brigas, falta de dinheiro, etc. Você tem amizade com algum deles atualmente? Creio que ele deve estar falando do pessoal da Rádio MediaCast, e o pessoal que está hoje, alguns deles, né, seguindo outros caminhos.
Na verdade não houve briga, não houve nada, foi realmente problema com recursos financeiros, né? A rádio tem um custo e esse custo já não estava sendo atingido há algum tempo e algumas pessoas trabalhavam remuneradamente, outros voluntariamente, e quando você começa a não ter mais condições de arcar com as despesas, antes que você fique devendo para alguém, é melhor você dar um passo atrás e voltar a caminhar mais tranquilamente. Mas sou amigo de todos eles, sem nenhuma distinção. Alguns mais próximos, outros menos próximos. Qual foi... o que você levou de bom do tempo que trabalhou com o Cajuru? Eu nunca trabalhei com o Cajuru, nunca. O que aconteceu foi o seguinte... a primeira oportunidade em que estivemos num projeto próximo foi quando o Cajuru abriu a TV Cajuru e pediu insistentemente que eu gravasse programas e enviasse para a TV Cajuru uma produção independente minha. Eu nunca tinha feito TV na minha vida e para ajudá-lo gravei alguns programas, inclusive um deles muito bom, que desmascarou um esquema do André Sanches, né, de mandar jogadores para Porto Ferreira. Mas nunca cobrei nada dele e também nunca fui pago. Foi realmente para ajudar. A outra vez foi quando eu organizei um debate para presidente do Corinthians e o Cajuru pediu, pelo amor de Deus, para colocar na TV dele e foi o que eu fiz. Pode ligar para qualquer pessoa que participou do debate, inclusive os jornalistas, e todos vão dizer que eu convidei todas as pessoas para o debate. E a outra vez foi quando o senhor Jorge Cajuru estava internado num hospital por tentativa de suicídio, e esta anta aqui, que era fã do Cajuru, porque assim como todo mundo, a gente se engana, né? Porque o Cajuru é um personagem que, se você olhar na televisão, se você olha e fala, nossa, que herói, que magnífico, fora da tela não é nada disso. Recebeu dinheiro do bicheiro Carlinhos Cachoeira, entre outras coisas do Arco da Velha que eu fiquei sabendo. Mas é isso, o blog do Cajuru foi uma ideia minha. Eu falei pro Cajuru e falei, Cajuru, você está morto para televisão. Você precisa criar uma alternativa, uma nova via para que você construa sua imagem novamente. Eu peguei, fiz o blog do Cajuru para ele. O Cajuru mandava as postagens para mim por SMS. Eu publicava as postagens dele. Evidentemente tirando os palavrões que ele mandava de monte, porque eu achava que ele tinha que mudar um pouco a imagem dele, mas a essência sendo mantida. Nunca cobrei R$1 do Sr. Jorge Cajuru. Ele vendeu patrocínios para esse blog dele e eu falei, pode vender o que você quiser, nem me fala quanto é tudo seu, eu estou fazendo para te ajudar. Nunca cobrei R$1 do Sr. Jorge Cajuru e recebi como pagamento o que ele anda fazendo na internet, mentindo a meu respeito sobre diversos assuntos, né? Financiado por gente que tem interesse em denegrir a imagem do blog. Vamos ver mais pergunta dele aqui. Você gosta do pessoal da Fox? O que você acha dos comentaristas de lá? Fora o Simon, que você já falou que não gosta. Eu gosto muito do PJ. Eu acho o PJ realmente, Paulo Júlio Cleman, um bom comentarista. Conheci ele nos bastidores da Rádio CBN, quando ele trabalhava lá. Acho ele muito capacitado. E agora no Fox 2, eu vi com muito bons olhos a contratação do Benjamin Bach, o Benja, que é uma pessoa de respeito, uma pessoa séria, correta, e também do Mauro Betting, que dispensa apresentações tecnicamente perfeitas, né? Também gostei um pouco da contratação do Mano, apesar do Mano não gostar muito de mim, o Mano da Estádio 97, é uma boa promessa. Se souber realmente se portar adequadamente no programa, é uma boa promessa. Sérgio Dantas. E o caso da negociação do Hulk me parece tão grave quanto o caso do Neymar. No caso do Hulk ainda não foi explicado o calote dado em construtora. Como anda esse caso do calote? Será que Felipão e a CBF irão aceitar esse tipo de comportamento desses atletas? Isso não será prejudicial à nossa seleção? Fora Hulk e Neymar, diz o Sérgio Dantas. Olha, com relação ao caso do calote, eu expliquei no blog, o Hulk
contratou uma construtora para fazer obras num CT lá na Paraíba e também na casa das irmãs dele. O construtor nada recebeu. O Hulk alega ter enviado dinheiro via o cunhado dele, pela conta do cunhado dele, o cunhado dele ia pagar o construtor. Como o construtor nada recebeu, tudo indica que quem embolsou o dinheiro foi o cunhado do Hulk. É uma zona, um problema que vai dar ainda muito pano para manga. Com relação à transação do Hulk, eu estou para receber alguns documentos, aí vamos ver. Vamos ver se realmente é semelhante ao que aconteceu no caso Neymar. Guilherme Pitinin, eu acho que é Guilherme Pitinin. Bom dia, caro Paulinho. Vergonhosa atuação do Corinthians nas últimas rodadas do Paulistão. Prefiro não volver os pensamentos aos pífios jogos do ano passado também. Será que vão esperar o time cair para a segunda divisão do Paulista e do Brasileiro para arrancarem as raízes do seu Mano e de toda a sua trupe, interna e externa, de dentro do Parque São Jorge? Abraço e parabéns pelo novo meio de interação. Sucesso e força, sempre Guilherme de São Bernardo do Campo. Olha, tá tudo errado realmente no departamento. Eles perderam a mão no departamento de futebol do Corinthians. Puseram um gerente de futebol, um diretor de futebol, o senhor Ximenes Scarpa, né, em alusão a Chiquinho Scarpa, que não consegue nem andar dentro do Parque São Jorge sem se perder. É uma pessoa que não conhece futebol, uma pessoa que nunca teve um cargo diretivo na vida, realmente não pode dar certo. O presidente do Corinthians é outro também que sempre falou nas reuniões do conselho que não entendia e não gostava de futebol. Aí fica difícil, né? E coloca um treinador, amigo dele, até dizem sócio dele, na época que Gobi foi diretor de futebol do Corinthians na gestão André Sanches. Mano Menezes é realmente um treinador não confiável e que costuma atender aos interesses do seu empresário, o Carlos Leite. Marcos Paulo, camarada, tá sabendo que os tricoletes, ele diz aqui, andam espalhando uma história de que o coronel da PM do Rio, torcedor fanático do Fluminense, protocolou um processo contra você no Ministério Público do Rio de Janeiro porque não engoliram que a Unimed teria supostamente comprado o rebaixamento da Lusa? O blog dele é esse, dá o endereço que eu tirei, porque eu não vou ficar dando moleza para vagabundo. Fique atento que a tática deles é desqualificar os denunciantes. Mas é assim que funciona a máfia. A máfia primeiro tenta desqualificar o denunciante, depois tenta cooptar. Quando não consegue, parte para coisa mais grave. Eu estou pouco me lixando para esse cara aqui. Pode abrir, protocolar no Ministério Público do Rio. Toda vez que fui chamado, estive lá. Fui chamado no caso Roberto Dinamite, fui lá, levei as provas, dei meu depoimento e estou de consciência tranquila. E nesse caso do Fluminense, pode me chamar também que eu vou. Rafael também faz aqui elogios, né, ao brocador, ao Hernani Brocador, e pede a mesma coisa que o nosso leitor, que a gente leu logo no começo aqui do programa. Daniel, Paulinho, qual é a razão para que o Eduardo tenha tanta bronca sua? Ele fala de um leitor do blog aqui, um infeliz, né, que vive de ficar fazendo gracinha no blog, manda e-mail para mim, manda até mensagem por celular. É uma coisa ridícula, né? Deve ser paixão. Se é paixão, eu lamento informar ao seu Eduardo que eu não correspondo do mesmo tipo de gosto sexual dele. Eu sou hétero, embora não tenha nada contra a opção dele. Mas muito provavelmente, até pelo que eu fiquei sabendo de pessoas que me contaram, né, que pode ser também por receber benefícios de gente que não gosta do blog. Chá de kiwi esperando Nusman cair. Paulinho, parabéns por mais essa empreitada, desejo muita sorte. Gostaria de saber se tem algum jornalista, na sua opinião, da Rádio Transamérica que se salva. Eu já sei que não. É o tal do Savoia, jornalista puxa-saco, diz o Chá de kiwi. Olha, eu ouço muito pouco. Aliás, para dizer a verdade, eu nem ouço a Transamérica, né? Não porque eu não gosto, ou porque eu gosto, é porque realmente eu não tenho tempo. Então fica difícil eu dar a opinião para você com relação a esse caso. Serguti 33S. Por que todos dizem que a portuguesa se vendeu? A campanha dela prova que ela não recebeu nada, o clube é inocente, não recebeu dinheiro, ataques à Lusa são idiotas. Seria o mesmo que em um estupro xingar a vítima, como alguns cegos daqui fazem. Na verdade, não é a portuguesa que se vendeu.
A desconfiança é que o presidente da Portuguesa vendeu o clube. Quer dizer, que é gravíssimo. E o Ministério Público está apurando e parece que vai quebrar agora esse sigilo bancário e telefônico. Mirassol 6-2. Paulinho, como um camarada que limpa fezes de elefante no zoológico de São Paulo pode virar milionário da noite para o dia? Ele fala aqui do filho do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Basta a gente ver o mensalão, a gente pode imaginar como. O que fez Renato Duprá voltar ao mundo do futebol? Ele nunca saiu. Flávio Adalto e Oliveira Júnior ainda trabalham no Corinthians? Flávio Adalto é conselheiro do Corinthians e um dos mais vergonhosos presidentes da história da ACESP. Ele só não é tão vergonhoso como o atual, que é um pelego, né? Pelego da turma ligada a Milton Neves, o Luiz Ademar. O Oliveira Júnior trabalha para André Sanches e Kia Jogabichian, assessor dos dois. Atualmente fora do Corinthians, porque André Sanches está em litígio com o presidente Mário Golpe. Mirassol 6-2 volta aqui e diz: mais uma, você é a favor ou contra as cotas raciais para ingresso em universidade? Sou absolutamente contra. Eu sou a favor do melhor ser selecionado, independente de cor, credo, religião, opção sexual. Negócio de cota, para mim, aí sim é discriminação. Discriminação com o mais inteligente. Você já pensou em investigar os concursos públicos para a contratação de docentes em universidades públicas? Te garanto que tem mais sujeira do que a vida do Sanches. Eu acredito sim. O problema é que eu sou sozinho, né? Então eu tenho vontade de investigar tudo que é possível, mas nem sempre é possível, porque dadas as minhas limitações de horário também e com relação a muita coisa que aparece aqui, e eu gostaria realmente de poder investigar tudo que fosse possível. Mosqueteiro. Paulinho, hoje no programa do Neto, ele meteu o pau nos caras que invadiram o CT e depois falou: olha o que é a verdadeira torcida do Corinthians. Aí entra um TP mostrando os gaviões torcendo no Pacaembu. Ele tá de brincadeira. É o nível dele, né? Eu absolutos veritas. Paulinho, mais uma vez, boa sorte e parabéns. Será que nessa recente criminosa invasão ao CT do Corinthians existe a possibilidade de tantos que todos tenham orquestrado a mesma? Digo todos, pois o Gobi e Andrés fazem parte do mesmo cesto. Portanto, não foi oposição, mas sim briga de situação. Estou certo? Sim, foi briga de situação. Pelo visto, pensaram ao mesmo tempo ou infiltrados entregaram. A coisa está feia faz tempo. Espero que isso seja um sinal de mudanças. Ronaldo Horta pede aqui que eu dê nota 0, de 0 a 10 para alguns jornalistas. Eu não gosto de ficar dando nota para jornalista, né? Mas da sua lista aqui, eu dou 0 para o Cajuru, 0 para o Milton Neves e o restante eu prefiro não dar nota. Totó. Paulinho, um colega seu de profissão chamado Eduardo Mansur disse que o Hernando Brocador não tem cara de seleção. Sinceramente, eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Você poderia me ajudar? Vai ver uma linguagem específica usada entre profissionais da área, né? Isso é bobagem. Dizer que o cara não tem cara de seleção é uma coisa, dizer que ele não serve é outra. Jogue. Paulinho, qual o limite da permanência do Mano Menezes perante os constantes insucessos? A turma do Andrés fatura alguma coisa com as taxinhas do professor? Olha, tudo é possível com relação a esse ramo de negociação de jogadores, ainda mais quando tem essa gente envolvida. Mas Mano Menezes, eu não sei não, hein? Mas 1, 2 derrotas eu acho que ele não aguenta não. Campeão de tudo. Paulinho, você acha que a Unimed comprou mesmo a Lusa? Acho. A sua fonte assevera isso com toda certeza? Com toda certeza. Desde já agradeço e abraço. Larica publica aqui que o Milton Neves venceu uma licitação e lança a rádio esportiva no Guarujá. Sorte dele e azar do povo do Guarujá. Pô, fechou Madureira, já está tudo certo para treinar o Corinthians, já tem inclusive o apoio da mídia. Olha, só faltava essa, hein? De mano para pô, fechou Madureira, esse ia ser uma tristeza daquelas. Eleluá Pompeia. Que tal o Capeta foi técnico do Corinthians? Acabamos de falar nele. Ari Galvão César Filho. Discurso de Lula, candidato a presidente em 2012. Vamos acabar com essa história de banqueiro ganhar tanto dinheiro nesse país. Notícia do UOL hoje. Banco Itaú tem o maior lucro da história. Esse Lula, quem assistiu a entrevista do Romeu Tuma Júnior, ex-secretário de Justiça no Roda Viva,
percebeu claramente como funcionam as coisas no PT. Ninguém processou o seu Romeu Tuma Júnior até agora. Ninguém. E ele acusa gente de assassinato, gente de roubar, gente de tudo quanto é tipo de corrupção. O seu Lula de ser cagueta da ditadura, né? Então, e ele falou coisas interessantes do seu Lula, hein? Tem um discurso que sumiu, ninguém mais acha, que é logo quando o Lula tomou posse no sindicato dos metalúrgicos. E ali o discurso era absolutamente de direita. Um discurso alinhado com a ditadura. E esse discurso sumiu, ninguém acha. E também quando uma outra pessoa, que eu não me recordo o nome agora, foi discursar e ele pediu para cortar a palavra da pessoa, uma pessoa que falava coisas contra a ditadura. Esse é o seu Lula. Assim como o André Sanches, promete uma coisa sentado, já faz outra levantando e no primeiro passo já mudou totalmente de opinião. E o blog do Paulinho no YouTube vai ficando por aqui, agradecendo muito. Tivemos uma enorme audiência no primeiro programa. Tomara se repita nesse e nos próximos que estão por vir. Agradeço muito, muito mesmo a interação de vocês, o interesse em participar do programa e vamos tentando, né, melhorá-lo dentro do possível, dentro de nossas condições, né, futuramente. Acredito que o próximo já faremos com microfone de lapela, que vai facilitar a minha comunicação e também o entendimento de vocês. Muito obrigado e até a próxima!